Convido os senhores vereadores que não estão presentes para ocupar seus lugares. Declaro aberta esta audiência pública para debater sobre a conscientização da fibromialgia. Nobres vereadores, excelentíssimas autoridades, respeitoso público aqui presente, pessoas que nos acompanham de casa através das redes sociais, boa noite a todos. A título de esclarecimento, a audiência pública é uma reunião pública informal com o objetivo de tratar de assunto de interesse público relevante em que todos da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de pessoas públicas empenhadas em assinar a questão. Em geral, a audiência pública é realizada por uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos ou entidades interessadas. Para compor nossa mesa de trabalho, convidamos o excelente senhor prefeito, ele não pôde estar presente devido ao horário, o doutor Adalto Marfim Mendes, médico ortopedista com 32 anos de experiência no tratamento da fibromialgia e criador do método Fibro 100, que reverte a fibromialgia em 100 dias. Pode sentar aí, agora mesmo eu já chamo ele para ir para lá. Convidamos também a senhora Núbia Carla de Pado e Silva, formada em comunicação social com especialização em relações públicas e jornalismo, que relatará sua história como pessoa com fibromialgia. Procedemos da seguinte maneira na condução dos trabalhos. Inicialmente, concederemos a palavra ao vereador Vinícius, que requereu essa audiência, e em seguida passaremos a palavra para o Dr. Adalto explanar sobre a fibromialgia, o tema mencionado. E, posteriormente, a senhora Núbia terá até 15 minutos para relatar sua história como pessoa com fibromialgia. Concluídas as explanações, deixaremos a palavra em aberto aos senhores vereadores e àqueles que queiram se pronunciar, mas terão 3 minutos para isso. A audiência está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo site www.câmara.ssparaíso.mg.gov.br. A gravação da audiência será documentada em ata e inserida ao site da Câmara. Estamos prevendo o encerramento desta audiência pública para as 19 horas. Ressaltamos, pela Lei Municipal número 4680, de 1/7/2020, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ceres Ramos, esta casa instituiu no calendário de eventos de nossa cidade o Dia Municipal da Conscientização sobre a Fibromialgia, a ser realizada anualmente no dia 12 de maio, como forma de desenvolver campanhas educativas e esclarecimentos à população e aos profissionais da saúde. A palavra está com o vereador Vinícius José Scarano. Presidente, muito obrigado. Agora que o senhor leu a Lei Municipal 4680, né? Igual à Lei Municipal de autoria da vereadora Cidinha, nós temos várias outras leis, né? Que falam sobre várias áreas e setores que a gente tanto luta aqui dentro da Câmara Municipal. E a importância de uma conscientização sobre a fibromialgia atende justamente o que está constando na lei municipal da minha colega vereadora Cidinha. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Ao doutor Adalto e à Núbia, muito obrigado por aceitarem o convite nosso, de falarem sobre isso, sobre a fibromialgia, que é uma doença que afeta tanta gente, e às vezes as pessoas não têm essa oportunidade de saber mais sobre ela, de se informar melhor, e até a gente colocar
pautas para criar políticas públicas cada vez melhores, justamente relacionado ao assunto de pessoas com fibromialgia, prevenção, conscientização e tudo mais. Então, rapidamente, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Obrigado, presidente, pela aceitação também do requerimento da audiência pública. Doutora Adalto, Biju, Núbia, Luiz de Paula, Serginho, Cidinha, obrigado a todos que vieram. Minha tia Vera lá, 90 aninhos de gracinha que ela está lá. Veio aqui também prestigiar a gente. Obrigado, gente. Muito obrigado. Que a gente tenha uma ótima audiência pública. Doutor Adalto, se o senhor quiser usar a tribuna ou quiser falar daqui, fique à vontade, mas pode usar a tribuna. Né? E é um prazer poder recebê-lo para poder falar da fibromialgia. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar nessa casa, né? E infelizmente eu tinha preparado uma palestra um pouquinho mais técnica, mais explicativa, mas devido ao avanço da hora, a gente fazer um pequeno aborto aí da palestra em si. Bom, fibromialgia é uma doença genética, tratada como emocional, totalmente incompreendida, que é uma doença que está muito relacionada com depressão. Fibromialgia e depressão, elas se intercalam, porque depende da mutação do gene. Então, se eu tenho uma forma genética um pouquinho alterada, eu faço depressão, ou eu faço fibromialgia, ou eu vou fazer os dois, fibromialgia e depressão. E, baseado nisso, leva a várias alterações no corpo, principalmente da mulher. São 9 mulheres para um homem, porque mulher flutua o calor. Então a mulher, para ovular, ela tem o aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura promove uma alteração no funcionamento dos genes. E como esse gene está alterado, ele leva a uma alteração de um hormônio cerebral, que é chamado dopamina, e esse hormônio é o hormônio do medo. Então, quem tem fibromialgia e depressão tem um medo exacerbado. E, baseado nisso, quem tem a fibromialgia ou a depressão passa a interpretar os fatos corriqueiros que nós normalmente interpretamos como algo muito simples. Quem tem fibro, não. Quem tem fibro interpreta como algo ameaçador na sua vida. E isso foi Freud que falou lá em 1940, e Freud foi tido como um charlatão por ter falado isso, que os neurônios cresciam em algumas áreas cerebrais. O Freud chamou de id, ego, superego. E esse crescimento desses neurônios leva a uma estimulação do corpo, aumentando tanto o consumo de nutrientes quanto um quadro de defesa ou de briga constante. E as dores da fibromialgia estão relacionadas com esse grau de contratura muscular de uma maneira contínua, quase que 24 horas por dia. Aqui só uma crítica, assim, quem sou eu para criticar, né? Mas Freud, quando falou isso, ele fez essa dicotomização. Então ele separou o mental, que ele chamava de psique é mente, né, em grego, do físico, do soma. E isso aí foi um erro lá atrás, porque se a mulher tem carência nutricional, e aí pode ser desde vitaminas, ferro principalmente, a mulher menstrua, perde muito ferro, essa carência nutricional também estimula o cérebro, promovendo essas contraturas da mulher. Então, o tratamento hoje instituído para tratamento dessa fibromialgia, ele se baseia único e exclusivamente na parte mental. Tanto é que são dados antidepressivos e anticonvulsivantes, e não tem resultado.
É uma coisa muito simples. Já se usa isso aí para fibromialgia e depressão há 30 anos e não tem sucesso. Enquanto que quem, igual os senhores, forem capazes de fazer uma política pública, de entender melhor que tanto a fibromialgia quanto a depressão precisa de uma equipe multidisciplinar tratando mente e corpo ao mesmo tempo, vão enxugar gelo, vão continuar na mesma coisa. E o que é pior, fibromialgia e depressão são consideradas uma neuroinflamação. E a neuroinflamação destrói o cérebro. Parkinson, Alzheimer, demência, tudo relacionado à neuroinflamação. Não a fibromialgia em si, mas a essa neuroinflamação que leva esse nome da fibromialgia. Então, eu acho que alerta que fica aqui é procurar entender um pouquinho melhor a doença. Isso aí depois eu posso passar para o Vinícius. O meu projeto é exatamente sobre isso, que é onde a gente trata mente e corpo ao mesmo tempo. Se eu não tiver essa visão de pegar um paciente e abrangê-lo de forma integral, saber reprogramar uma rede neural, porque falar aqui só de reprogramar a rede já é difícil. Agora, imagina você sentindo ameaçado por uma interpretação que aquilo lá vai acabar com a sua vida. Então, essa estimulação desse núcleo, eu particularmente dou o nome de pitbull, porque ninguém entende o que é um núcleo cerebral. Mas o pitbull todo mundo sabe que é um cachorro bravo. E o pitbull coordena 80% do cérebro, que na verdade é o sistema de defesa que é chamado simpático. Nós temos simpático, parasimpático. Eu não consigo rir e chorar ao mesmo tempo. O cérebro não permite isso. Então são manifestações antagônicas. Eu não consigo amar e perdoar. Amar e odiar ao mesmo tempo. Embora amor e ódio são diferentes, né? Não são antagônicos. A diferença do amor é o desprezo. A diferença do ódio é o perdão. Mas, se eu não tratar uma correção, corrigir, né, uma carência nutricional, uma carência de vitaminas, e medicina é baseada em números, medicina é estatística. Por que a pressão é 12/8? Porque quem tem 13/9 morre mais cedo. E o governo viu isso, o que o governo faz? Dá remédio para pressão para todo mundo. Para a pessoa não infartar, não aposentar, não arrancar dinheiro da Previdência, continuar trabalhando para se aposentar no período certo. Ou seja, dinheiro. Isso é política pública. Isso é você olhar o coletivo e não simplesmente querer tratar ou querer aumentar um ambulatório de fibromialgia, né, de tratamento nesse modelo que eu chamaria de convencional aí. Então fica aí o alerta, né, para o Vinícius e para todos que estão instituindo. A Núbia já é paciente, já se conhece há muito tempo. O projeto para se tratar não é curativo, já que é uma doença genética, mas financeiro. Vocês vão economizar muito dinheiro lá na frente, economizando internações hospitalares, tratamento de câncer. Fibromialgia está relacionado com doenças reumáticas, porque aí a questão de bioquímica altera lá a capa do gene. E a partir do momento que você expõe genes defeituosos, você passa a manifestar doenças reumáticas ou câncer, né? Por isso que fala assim, não se acha cura para o câncer. Acha. É só você fazer o básico, né? Só você prevenir. Não tem jeito, depois que expõe o gene. Então, o alerta fica aí, abrindo, e eu acho que o Vinícius, e depois a gente pode até a Núbia ajudar depois, fazer esse entendimento
que um projeto muito maior economiza muito mais, que foi exatamente o que o governo fez. O governo federal deu remédio para pressão e para diabetes por conta das complicações. Só um parênteses, quando eu formei, a pressão arterial normal era 14 por 9,5. Então até 14,9,5 não se dava remédio. Tem 32 anos isso. Hoje, 13 por 9, você já dá remédio. Por quê? Porque ele vai morrer mais cedo. Ou ele vai infartar e vai arrancar dinheiro do governo. E o governo não quer. É muito mais baratinho eu dar um remedinho. Então é o que eu proponho aí para vocês, abrirem a comissão e tentar entender melhor, porque é muito mais complexo do que isso aqui que eu estou falando, né? É muito, a abrangência é muito maior e fibromialgia é um sofrimento muito grande, dor e cansaço. A pessoa já acorda com dor, cansaço o dia inteiro, 80% perde o emprego, 80%, e 70% perde o casamento. Então, qual o custo disso familiar? Qual o custo disso para uma sociedade que quer viver em harmonia? Entendeu? Então, a questão é de saúde pública mesmo e não o individual. E colocando que nós temos entre 6 e 10% da população com fibro, aqui em Paraíso entre 6 mil, vão ser 6 vezes 7, 42, né? Entre 5 mil e 10 mil pessoas com fibro, sem tratamento, né? Sem tratamento, certo? Além dos casos de depressão que você vai empurrando com antidepressivos, né? E hoje o tratamento é esse, né? Infelizmente a política hoje é próximo, passa, e sempre aquela, troca o remédio, não estou bem, você troca o antidepressivo e não abre isso aí, né? Essa mente saber que tem esse tratamento, que é muito simples, que é realmente, mas precisa de política pública para isso. Bom, eu tenho compromisso agora, eu tinha preparado algo maior, mas fica aqui o obrigado, né? Eu acho que pelo menos chamando a atenção e principalmente tirar essa pecha, né? Ou esse conceito que a fibromialgia é emocional, porque não é doença genética. E você falar para uma paciente que ela tem um problema emocional, mandar ela e ela vai para o psicólogo, não resolve nada, e fica chateada, fica deprimida, e você só piora o problema. Então, ao invés de você querer resolver o problema dela ali de uma maneira bem mais ampla, né? bem mais objetiva. Ok, alguém quer perguntar alguma coisa? Doutor Adalto, primeiro, obrigado novamente, né? Você me falou algo no início, que é uma equipe multiprofissional, né? Isso. Você acredita que iniciar uma ideia, uma sugestão de políticas públicas envolvendo essa equipe multidisciplinar é muito melhor já iniciar dessa maneira ou não? Iniciar que eu estou falando? Equipe. Você fala com a equipe? Junto com eles participando também dessa elaboração de um projeto focado em fibromialgia. Sim, eu acho que eu vou só dar um exemplo do meu projeto, né? O meu projeto chama Fibro 100, porque eu coloquei um 100 como um trocadilho. 100 com S, porque é 100 remédio, e 100, né, 100 com C, porque são 100 dias. Em 100 dias você reconfigura redes neurais. Se você desativa o id ou desativa o pitbull, você estimula o núcleo do prazer. Tudo com técnicas de... Eu uso muito neurociência, certo? Para realmente as pacientes elas praticarem. E rede neural é igual banho, você tem que tomar. Certo? Eu vou só dar um exemplo aqui muito simples. Todos vocês aqui sonharam em ser vereador. Vocês se comportavam como vereadores, vocês tinham uma postura de vereadores, e isso vai estimulando o núcleo.
E as suas ações diárias vão convertendo para o objetivo. Então, todos nós que já formamos, fizemos faculdade, você se vê, eu me vi um médico lá na frente, expert em operar, eu tinha essa visão. Eu estimulava meu labrador. Agora, pensa uma paciente com fibromialgia que tem um hormônio do medo alterado e ela estimulando o pitbull. Que ela achando que ela vai morrer amanhã, depois da manhã, que alguém vai fazer mal para ela. Entendeu? Então, aí você estimula outra área do cérebro e mantém ela em luta e fuga constante, 24 horas. Então, realmente fica aí o meu alerta, né? O meu conselho, seria o seu nome disso. E realmente estou disposto aí, se quiser eu abro, né? Eu mostro como é que é o meu programa. Meu programa já tem quase 1000 pessoas já que passaram por ele, Brasil inteiro, eu faço via internet. Eu tenho até um site que é o fibromialgia.med, que é medicina, com é de comércio, então não é com, fibromialgia.med.br. E ali eu tenho vários vídeos, várias horas e horas lá, para tentar, se eu não posso curar a dor, pelo menos minimizá-la, né? Então esse é o objetivo ali desse trabalho. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado. Obrigada, doutor. Doutor, eu só gostaria de dizer sobre a importância desse assunto e os poucos minutos que o senhor teve para falar, mas a gente percebe que poder ouvir o senhor outro dia, uma outra hora, Vinícius, é importante. É importante porque as suas palavras, uma fala sua um pouco mais estendida, algum dia eu tenho certeza que já vai ajudar muitas pessoas e também para nós, que é uma casa de leis, ter um pouco também mais do conhecimento sobre a questão da fibromialgia. Tá? Nós agradecemos, pedimos desculpa pelo horário, porque a reunião se estendeu mais do que era assim, o previsto e acabou se comprometendo. Né? Faz parte, né? Pela ordem, presidente. Doutor, eu gostaria só de relatar que eu me considero uma ex-fibromiálgica, né? Eu fui detectada, fui diagnosticada, fiz os tratamentos no HC em São Paulo, quando eu estive lá, né? E eram todos esses sintomas que o senhor falou, né? Que eram as dores flutuantes, os trigger points, ansiedade, perda de sono, medo, ansiedade. E foi feito cansaço, diminuição de memória, raciocínio mais lento. Só que eu lembro que teve um esforço muito grande, pessoal, também, de todas essas terapias. Só que tem vários graus, o senhor sabe disso. Eu acompanhei pacientes que elas precisavam de colocar catéter peridural com bomba de morfina, de tão grave que chegava o caso dessas pacientes, porque talvez foi um diagnóstico muito tardio. E uma frase que eu gostaria de referir aqui, que o senhor falou: a prevenção ou o tratamento precoce, ele é muito mais barato do que deixar o sofrimento. Primeiro, o sofrimento da maioria das mulheres, né? E o senhor falou isso, relata a dificuldade de trabalhar, a sua irritabilidade, as suas alterações de relacionamentos. Então, o que a gente quer promover aqui é que o poder público, né, infelizmente, não esteve ninguém aqui da saúde para estar representando e ouvindo aqui um pouquinho sobre isso, o quão importante essas pessoas serem acolhidas e ter esse tratamento. Então, eu primeiramente eu agradeço o senhor, né? E a gente é muito, como que a gente fala? A gente se compadece porque eu já passei por isso e sei como é, né? Mas tem solução também, eu tenho certeza que viver sem ela é muito melhor, mais gratificante. Obrigada pela sua presença, doutor Adalto. Pela ordem, senhor presidente. Doutor Adalto, muito obrigado. Parabéns, Vinícius, pelo convite de um tema tão importante. A vocês que estão acompanhando, a Núbia, no qual eu cumprimento todos os demais presentes. Se nós temos um profissional com tamanho gabarito, com mais de 30 anos de experiência na área, aqui em São Sebastião do Paraíso, e isso nos orgulha muito, por que não nós encaminharmos ao setor de saúde pública para que esse programa, esse projeto, que o doutor Adalto conduz tão bem, possa
chegar a mais pessoas de São Sebastião do Paraíso. Muitas vezes pessoas desfavorecidas que não têm, muitas vezes, o acesso a um atendimento de saúde de qualidade. Então, senhor presidente, com a aprovação do plenário, eu gostaria de sugerir, de forma muito respeitosa aqui, vereador Vinícius, que nós pudéssemos encaminhar ao chefe do Executivo, que por sinal também responde pela Secretaria de Saúde, a proposta da contratação, de vermos os mecanismos legais para contratarmos essa equipe multidisciplinar para estar atuando, beneficiando um contingente maior de pessoas que sofrem com esse problema, trazendo mais saúde, bem-estar e uma melhor qualidade de vida a essas pessoas. Senhor presidente, pela ordem, doutor, eu gostaria, em nome da casa, de pedir desculpa pelo tempo supérfluo num assunto tão relevante, né? A gente, com informação, pode aí melhorar a vida de tanta pessoa e, infelizmente, aconteceu isso e o senhor, de forma coercitiva, testemunhou tudo. Então, eu sugiro, Vinícius, que o senhor volte uma próxima vez, pela importância que é para a gente também, para que a gente possa constituir uma base sólida para poder estar ajudando essas pessoas. Não pode ser dessa forma. Peço desculpa, mais uma vez, pela falta de respeito da nossa parte. Pela ordem, senhor presidente. Doutor, em nome dos vereadores, eu agradeço a presença do senhor pelos esclarecimentos, né? Eu falo que nós devemos valorizar todas as profissões, inclusive as pessoas que salvam vidas, seja com prevenção, seja com cura. O conhecimento é muito importante. Às vezes as pessoas fazem escolhas erradas na vida, depois adoecem. Só que outras pessoas adoecem pelo fato de não tomar conhecimento, qual que é a forma preventiva. Então, muito obrigado, senhor, pela presença. Esses minutos aqui já fez nós abrirmos a mente, né, para começar a pesquisar, e vai ser uma honra receber o senhor novamente aqui, para esclarecer mais para a sociedade, para que as pessoas continuem saudáveis e que não tenham essa doença, né, que realmente, pelo que o senhor disse aí, é bem pior do que as pessoas pensam, né, por falta de conhecimento. Que Deus abençoe o senhor. Obrigado. Obrigado. Gente, obrigado, boa noite. Convido a senhora Núbia, Carla de Paula e Silva, para poder relatar a história como pessoa com fibromialgia. Boa noite a todos. Super grata pelo convite, Vinícius, porque eu acho que a relevância da fibromialgia, ela tem uma importância muito grande para a comunidade e para nós fibromiálgicos, né? Porque, na verdade, a gente não está falando só com fibromiálgicos, a gente está falando também para família, para pais, para filhos, para irmãos dos pacientes com fibromialgia também, que acabam sofrendo junto. O convite que vocês me fizeram foi para eu contar um pouquinho da minha história e como aconteceu a fibromialgia na minha vida. Em 2016, eu fui para o hospital, morava em Belo Horizonte. Eu tenho, só para me apresentar um pouquinho, eu tenho 2 filhas, uma de 35 e uma de 25. Eu sou avó, né? E em 2016, eu trabalhando, vida normal, comecei a sentir muitas dores, insuportáveis. E uma fadiga, me sentindo mal, e fui para o hospital em Belo Horizonte. Cheguei no Biocor, que é um hospital referência de lá, e eles não conseguiam descobrir o que eu tinha. Era um dia de muito movimento no hospital. Meu irmão, que estava comigo, acabou me pegando e me levando para outro hospital. Nesse hospital, eu entrei com pulseirinha de dengue na triagem. Quem teve dengue aqui? Vinícius? Teve? Dói?
Muito, né? É. E a fibromialgia, a sensação é de dengue todos os dias. Quem já está no estágio mais avançado da fibro, conforme a Cidinha falou, que tem vários estágios. Então, eu entrei com pulseirinha de dengue e eles foram me dando remédios, até que uma enfermeira falou, olha, eu acho que o caso dela vai ter que ser morfina. E pediu para chamar uma reumatologista, que foi a minha sorte. Aí chegou uma menina, uma jovenzinha médica, e me olhou, me apertou, 18 pontos, que são 18 pontos do nosso corpo, e quando ela apertava esses pontos, eu urrava de dor. Eu cheguei na cadeira de rodas. E ela falou, eu acho que você tem fibromialgia. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu não conhecia a doença, eu não sabia o que era fibromialgia. E quando ela falou isso, eu falei, vou voltar para casa. Deve ser alguma coisa assim, tipo uma febre reumática, pensei em alguma coisa assim, né? E daí cheguei em casa, eles me deram os remédios, procurei um reumatologista e foi confirmado o diagnóstico em 2016 de fibromialgia. A partir daí, eu comecei a conviver com a multiplicidade dos sintomas. Hoje catalogados, o doutor Adalto deveria ter falado na fala dele, que existe hoje um site chamado PubMed. Nesse site, é um site internacional, onde você coloca a palavra fibromialgia e ele vai dizendo para você todos os estudos publicados no site sobre os sintomas da doença. Então, hoje a fibromialgia, ela tem mais de 200 sintomas. Estou bem, né? Para ter 200 sintomas. E então, eu levei muito susto. Eu tinha uma vida ativa, um trabalho ativo. Eu adoro sair, adoro dançar, adoro cozinhar, adoro viajar, adoro trabalhar. E aí percebi que a fibromialgia é uma doença crônica para o resto da vida, porque ela é genética, tem uma falha genética aí. Ela é neural. Então, é uma coisa que eu não controlo, que são os neurônios. Quando o doutor Adalto fala que a doença ela é o pitbull, lutar ou correr, a minha vida foi lutar e correr. Eu sempre lutei e corri. Por quê? Porque eu já morei em 4 cidades, já tive 6 lojas entre restaurantes. O meu trabalho sempre me colocou trabalhando sábado e domingo, eu não tinha folga, né? As minhas férias eram curtas e eu cuidando da minha vida, da família. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de estudar, então, paralelo à minha vida corrida, eu fiz filosofia, eu fui estudar arquitetura, eu fui me especializar mais dentro dessa minha curiosidade. E isso foi me levando à exaustão. Até que um dia eu comecei a desmaiar nos lugares, a me sentir muito mal. Então, essa parte, a parte do diagnóstico, ela é muito difícil. Porque até então, como são vários sintomas, os médicos nunca sabem o que você tem. Então, você chega no médico, ele fala assim, você sabia que o corpo mente? Eu falava, não. O que você tem pode ser mentira. Por quê? Eu reclamava de sintomas que nos exames nunca apareceram. Essa é a dificuldade da fibromialgia também, né? E dentro dessa confusão de sintomas, eu descobri que a gente tem uma desordem nos hormônios, na parte hormonal. A gente tem uma desordem celular, tem a ver com mitocôndrias. Então, o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Quando me perguntavam o que eu estava sentindo, era como se eu tivesse sido colocada num avião daqui para a África, dentro de uma caixa, apertadinha,
e que me colocaram lá, ida e volta, esqueceram de descarregar a carga. Então, a dor é muito grande. Eu sinto dor, fadiga, olhos secos. A dor é uma escala de 0 a 10. Normalmente, as minhas dores são acima na régua, é acima de 5. Normalmente, eu estou com dor 7, dor 8, né? E 2,10 é quando precisa tomar morfina. Aí eu estou numa crise muito forte. As crises acontecem de 3 em 3 meses. Às vezes, ela te dá uma pausa, mas você não deixa de ter os outros 200 sintomas, né? Quando eu resolvi que eu ia tratar a fibromialgia, eu comecei a estudar e comecei a pesquisar. E então eu tratei já com altas doses de vitamina D do protocolo Coimbra, que é o Dr. Cícero Coimbra, que hoje é um médico que fala sobre que a vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio. É super importante, eu acho que também no serviço público, eu vou falar rapidinho disso, que eu não quero me alongar muito, é esse teste da vitamina D, porque hoje nós somos pessoas que estamos dentro dos escritórios, né? Que foi a minha vida também, eu ficava muito fechada, né? E não tinha tempo para nada. E tratei com o protocolo Coimbra. Se eu trouxesse a minha pasta para vocês desse ano de 2021, dos médicos que eu fui, ela é desse tamanho, ela é grossa. Eu tinha que ir em vários especialistas, cardiologista, eu tenho que ir no ginecologista, ela dá uma trava mandibular aqui também, então você tem que ir ao dentista, ela dá uma falsa cistite, como se você tivesse uma infecção de urina, e você tem que ir no ginecologista falar que você não tem nada, e você tem, né? Essa parte cerebral, que é da depressão, isso é muito interessante. Porque como você vai se traumatizando ao longo da vida, porque a vida não é só alegria, ela é dor e sofrimento também. E para todo mundo, não é só para mim. Só que a minha forma de interpretar as minhas dores e sofrimentos, elas começaram a comprometer a minha vitalidade, a minha qualidade de vida. E eu começava a ter medo. Então, cai um copo, o meu cérebro interpreta que é uma situação de estresse. Só caiu um copo. De tão viciado em estresse que eu fiquei. Entendeu? E o fibromialgico potencializa isso. Ao passo que uma pessoa normal que não tem fibromialgia, não sente nada, né? Então, eu fiz vários tratamentos. Uma coisa que eu até escrevi aqui para não esquecer, que eu queria falar para vocês, o que é muito frustrante, né? O que fazer quando você descobre que tem fibromialgia? Deixa eu só pegar aqui, que eu queria ler para vocês, porque eu acho que esse aqui é super bacana e é rapidinho. Eu comecei, então, a estudar a doença, causas, sintomas, os benefícios e as leis. Hoje a gente tem pouquíssimas leis para fibromialgicos, não tem regulamento legal para fibromialgia. Vinícius, o seu convite foi tão apropriado porque agora, em várias cidades do Brasil inteiro, os movimentos de fibromialgicos, gente, hoje nós temos mais de quase 5 milhões de pessoas com fibromialgia no Brasil. Isso é muita gente, né? Então, as prefeituras, o governo federal estão começando a se articular para políticas públicas, para justamente o que o doutor Adalto falou, e a Cidinha também colocou. É muito mais importante a prevenção do que cuidar de mim no estágio avançado. Outra coisa super importante, eu sou uma mulher que, felizmente, tenho condição de me tratar, de buscar ajuda. E eu sempre me preocupei com as mulheres que não tinham. Porque o tratamento é o seguinte, como ele falou que é multidisciplinar, então vamos fazer as contas. Psicólogo, 680 por mês. Medicação, 400. Nós já gastamos aí quanto? 1.080. Eu preciso fazer uma fisioterapia ou uma acupuntura, que também é
é um tipo de tratamento que ajuda. Vamos colocar mais uns R$300 aí, né? Já foi. Não preciso falar o resto, né? Multidisciplinar. Então, a minha preocupação, que eu sempre ficava, coitado do Vinícius, Vinícius, dá uma força para a fibromialgia, ajuda a gente aí. Não é por mim, é pelas mulheres que não têm condição de tratamento. E essas mulheres sofrem. Quando eu fiz o tratamento do protocolo Coimbra, eu tive um tempo de remissão da doença. A remissão da doença é quando a doença fica latente e não se manifesta, ela fica quietinha lá. Eu prometi que eu ia, é um tratamento caro, só a consulta com a médica é R$1.500. E eu prometi que se eu tivesse a remissão da doença, eu ia ajudar uma mulher carente. E aí eu consegui, fiquei um tempo sem os sintomas. E eu escolhi uma mulher aleatória na internet, no Facebook, no Instagram. Hoje tem grupos fortíssimos de fibromialgicos falando sobre tudo. Fibromialgia, dor crônica e por aí vai. E eu escolhi uma mulher e comecei a ajudar. Só que eu vi que isso era muito pouco. Eu não posso fazer isso só para uma mulher. Não vão ter outras mulheres que vão ter condição de ajudar uma outra. Então eu pensei, por que não fazer uma coisa maior, onde os políticos, que são pessoas que estão a serviço das comunidades, né? Vocês têm demandas da comunidade, vocês estão aqui para isso. Então, por que não vocês acolherem essas demandas e começarem a trabalhar, não só com a fibromialgia. E a fibromialgia, pessoal, se tem fibromialgico aqui, ela não anda sozinha, conforme o doutor Adalto falou. Ela não é tão boazinha, malvadinha, não. Ela é bem malvadinha, porque vem acompanhada de outras doenças. Espondialite, aquilossante, aí vem inúmeras doenças que não cabe o caso aqui. Então, eu queria dizer para vocês, para quem veio também assistir a palestra, o que eu comecei a fazer e o que eu faço que me melhora. Hoje eu faço terapia com psicólogo, né, uma vez por semana. Uma coisa que me alivia muito as dores é o banho quente. Às vezes eu tomo 2 por dia, que é muito bom. A prevenção, eu acho que é a alimentação saudável, né? Mostrar para as pessoas que a alimentação é muito importante. Ter uma vida feliz, difícil, hein? Né? Mas procurar ter bom humor, ser alegre, dançar, ouvir música, fazer um artesanato, se esforçar para levantar todo dia, porque não é fácil. Uma coisa muito difícil, eu queria agradecer a minha mãe que está aqui hoje, eu até a trouxe, porque a dona Vera ali, vai fazer 90 anos. Dá um tchau aí, mãe. Ai, que bênção. Eu morava em Belo Horizonte e eu vim morar em Paraíso por causa dela, porque eu achei que ela ia precisar de ajuda. Quem está precisando sou eu. E eu estou falando isso porque é super importante a família acolher o fibromialgico e entender. Porque todo mundo acha que a doença é invenção da nossa cabeça, não é? Fibromialgica, né? Fibromialgica. Isso é frustrante. A gente fica muito mal, porque você tem uma doença que ninguém acredita. E outra coisa, olha para mim. Nada. Se você vê o corpo de um fibromialgico, se você fosse ver, ele estaria todo roxo, como se estivesse batido. E a gente não tem nada. Então, é chamada também de doença invisível, né? Além desses outros sintomas. O apoio da família, as minhas filhas, a minha mãe, meu irmão. Eu um dia sentei com eles e falei, gente, eu preciso falar da minha doença e vocês vão ter que me ouvir. Então, falar com a família, né, trazer a família para um evento como esse, formar grupos de apoios para fibromialgicos. Um grupo de apoio já é multidisciplinar, né? E procurar colocar na saúde pública prioridade para fibromialgicos,
Hoje, muitas prefeituras já estão com a carteirinha de fibromialgia. Vocês já pediram, né? Muito bom. Pode falar. Não, assim, hoje, né, a lei, até a lei federal, ela garante prioridade de atendimento em fila, a carteirinha, prioridade de até na saúde pública, né? Isso. Só que o que a gente está aqui é para dizer e perguntar para as fibromialgicas que utilizam a rede, algumas utilizam, outras têm plano, o que evoluiu. Porque esse projeto de lei é desde 2020, quando algumas fibromialgicas me procuraram aqui, né? Claro que eu compreendi a doença porque elas não sabiam, mas eu já tinha passado por o processo. E o projeto ele ainda é muito simples, é um projeto de conscientização. Então, nós fomos trabalhando, Núbia, assim, qual que é o projeto que vocês têm hoje? Quantas fibromialgicas vocês têm na rede? E isso não tinha, naquele momento, nenhuma resposta. Depois, nós brigamos muito para um reumatologista na rede. Quanto tempo demora para essa fibromialgia ser atendida? Quais são as medicações? Então, assim, a rede disponibiliza algumas medicações, ela disponibiliza alguns atendimentos, de repente, natação, um tai chi chuan, ela tem algumas terapias integrativas que melhora? Tem também, né? Mas precisa desses acompanhamentos que você falou, da multidisciplinar para completar. Então, o que eu entendo que faltava, e eu acho que ainda não está bem estabelecido, o fluxo de atendimento. Ela chega na unidade básica, ela é direcionada para um médico especialista, tanto um psiquiatra, junto com um reumatologista, ela é encaminhada para essa multi? Talvez não. Então, a briga e o pedido aqui é para que elas sejam olhadas, sejam vistas, porque você sabe o quanto que isso é difícil para quem tem, né? E eu lembro quando foi feito o meu diagnóstico, era isso, pediu uma tomografia, pediu exame de sangue, pediu sei lá o quê, pediu uma eletromiografia, pediu tudo. Não é nada, era fibromialgia. Era quase isso. Não deu nada, porque os exames, igual você falou, dão normais, só que você está toda cheia de dores, depressão, com ansiedade, insônia, falta de concentração. Então é fibromialgia. E aí eu comecei a tratar, né, com esse grupo. Depois eu tive alta com bastante esforço e todas essas terapias integrativas aí. Então, eu fico muito feliz com o seu depoimento, porque isso vai incentivar outras mulheres a ouvirem a sua história, que são a história delas, e algumas até em situação que está pior, já numa evolução da doença, sem um acompanhamento tão bom e eficaz, né? Isso. E provocar novamente o poder público para que elas sejam vistas. Então, eu acho que esse é o grande objetivo dessa audiência pública aqui. Parabenizar o Vinícius pela iniciativa, né, e os nossos nobres pares aqui. E eu agradeço muito o seu depoimento, porque tudo que você falou é isso que acontece mesmo. Muito Pela ordem, obrigada, isso mesmo. Por gentileza. Núbia, eu confesso que na multiplicidade de assuntos que nós estamos afeitos no dia a dia da nossa função de vereador, que é, na tradução livre do latim, vereador do próximo, né? Uma palavra me chama muita atenção, dona Vera, no alto dos seus 89 anos, empatia. Empatia. Né? Então, a gente fica muito feliz de uma pessoa não estar olhando, vereador Vinícius, para o próprio umbigo, né? Tendo uma visão macro do todo. E a função do gestor, a nossa função é legislar, mas estamos juntos com o executivo. A função do gestor de governar é cuidar das pessoas. Não é nada mais além disso. E, graças a Deus, nessa gestão, nós estamos tendo uma sinergia muito boa. Às vezes divergimos, claro, mas para convergirmos para o bem, para as ações propositivas que tragam benefícios. Então, diante de tudo que a vereadora Cidinha posicionou, o vereador Vinícius, os colegas estão trazendo a essa audiência, e você também com as suas dores, com as suas vivências todas desde 2016, eu proporia sim que nós fôssemos além, não ficássemos inertes diante dessa situação. Pegarmos esse projeto do doutor Adalto, as suas vivências, e encaminharmos ao chefe do executivo, para que nós possamos trabalharmos integrados, né?
trabalhando integrado, nós vamos ter um olhar diferenciado também, né? Ver o ser humano como um todo. Você disse aí de todas as abrangências, né? A questão da psicologia, da fisiologia, da anatomia, enfim, todas as nuances. E, inclusive, o chefe de gabinete, Danilo Barbosa, sempre nos honra com a sua presença aqui. Eu acredito que nós possamos, sim, avançar nesse assunto tão importante. Eu confesso, e a gente tem que ter humildade para isso, Núbia Scarano, que eu não tinha dimensão, vereador Vinícius, de quanto aflige a população, né? Eu não tinha, confesso, eu procuro estar sempre lendo, sempre atualizado, mas eu confesso que eu não tinha a dimensão do impacto disso na sociedade. O doutor Adalto pontuou muito bem, cerca de 5 a 6 mil pessoas dentro de uma cidade de porte médio, sem tratamento, né? Então, eu parabenizo, Núbia, esse olhar, sabe, humano, é coisa de missão mesmo, né? De procurar fazer com que, levar um pouco melhor de bem-estar, de saúde, uma qualidade de vida melhor, porque eu confesso que as mudanças, né, de 2016 para 2023 foram muito grandes, né? Foram. Com muitas dores, com muitos sofrimentos, com muitas lutas e aprendizados, e também das colegas aqui, a Sara, a Lígia, também que passam por isso, né? E às vezes, por ignorância de grande parte da população, como você mencionou muito bem, são tratados com descaso, com frescura e outros adjetivos desqualificadores, né? Exato. Então, se Deus quiser, a gente vai avançar nesse tema. Super obrigada. Então, para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer, porque gratidão nunca é demais, né? Super obrigada por abrir esse espaço, Vinícius, para atender. E eu queria dizer para as fibromialgicas agora, não desistam, porque tem horas que dá vontade de desistir, sim, né? Então, vamos nos unir. Eu estou aqui em São Sebastião do Paraíso. Eu já trabalhei em alguns projetos voluntários. Eu quero ser voluntária, não quero trabalhar em nada. Eu gostaria de formar um grupo de mulheres fibromialgicas e homens bem-vindos também, para a gente ter reuniões semanais de grupo de apoio, porque essa rede de apoio eu considero super importante. E a prefeitura e tal cuida das nossas leis e da integração disso no sistema de saúde. Era isso. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite para todo mundo. Vinícius, você está com a palavra. Eu que agradeço você. Então, presidente, eu quero agradecer novamente, e para você ver o tanto que é importante o depoimento rico, igual da Núbia, porque às vezes a gente fica, não fica alienado, mas a gente não tem acesso a esse tipo de informação com peso, né? Com a vivência, com a experiência de uma pessoa que tem essas dificuldades. Igual a Núbia falou, ela tem muita razão, ela tem ainda condições para se tratar, né, e fazer um tratamento adequado. E o que ela está fazendo aqui? Ela está justamente expondo isso para lutar para que pessoas que não têm a condição que ela tem sejam tratadas da mesma maneira ou até melhor, né? Porque o poder público, a gente que faz parte dele, é nossa obrigação fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. E qualidade de vida através de atendimentos, principalmente relacionados à saúde, igual a Núbia falou aqui, e da qual quero agradecer demais a conta, porque ela sempre foi um exemplo para a nossa família de tudo que é bom. E ela demonstrou isso aqui no depoimento dela. Eu gostaria de pedir aos colegas vereadores que a gente não se esqueça desse dia e que dê andamento a muitas coisas que a gente pode ter iniciado hoje, continuar agregando informações, agregando pessoas, agregando profissionais, para que a fibromialgia seja tratada como prioridade também, como ela deve ser tratada no serviço público, não só de São Sebastião do Paraíso, né, mas como do Brasil todo. Então, eu agradeço de coração muito esse depoimento, viu? Obrigado, tia Vera, por ter vindo, tá? Obrigado, a Lígia. Também tem mais uma ali, está ali também. Obrigado pela presença. Sara, né? Sara, obrigado, viu? Então, assim, elas representam aqui um pequeno percentual
de tantas pessoas em São Sebastião do Paraíso que também sofrem no dia a dia com a fibromialgia. Então, é muito oportuno e tomara que a gente consiga fazer mais ações aqui para frente através do dia de hoje, tá? Uma pena é um representante do poder público envolvendo a saúde do município, o poder executivo, não estar presente, né? O poder executivo que tanto cobra dos vereadores a parceria, a gente também gostaria de cobrar o mesmo empenho e a parceria do próprio poder executivo, que não está tendo em relação à Câmara Municipal. Mas o meu abraço e muito obrigado, presidente, por ter feito essa audiência pública. Ô Vinícius, eu quero aqui complementar te agradecendo, você, agradecendo a Cidinha, agradecendo a Núbia, ao doutor Adalto que esteve presente e ao mesmo tempo também, em nome da mesa, quero pedir desculpa a você, a Cidinha, pelo prazo, pela demora para iniciar e que quando Vossa Excelência tiver interesse de convidá-lo novamente para poder falar do assunto, nós acolheremos. Antes de encerrar, eu quero dizer que, ao discutirmos a fibromialgia, nessa audiência pública, buscamos levar à nossa comunidade mais conhecimento sobre uma doença complexa e cruel que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Sendo o debate de assuntos relevantes para a sociedade uma das principais funções do Poder Legislativo, a presente reunião tenta tornar claro para as pessoas a complexidade do diagnóstico, muitas vezes ainda incompreendido pelos profissionais da saúde, o que leva a um tratamento errado do paciente. Somando a isso, a busca por ajuda ocorre de forma tardia, cenário que torna a situação ainda mais urgente, pois milhões de pessoas sofrem com a doença em todo o mundo. É toda essa dificuldade que tira dos pacientes a qualidade de vida, causando dor e sofrimento, tanto pela incompreensão quanto pelos sintomas. Ainda que pareçam saudáveis, a realidade das pessoas com fibromialgia é de dor constante e exaustão. Infelizmente, a falta de conscientização e compreensão sobre essa condição muitas vezes leva a um atraso no diagnóstico e tratamento inadequado. É partilhado do dever a que os profissionais de saúde estão submetidos, tentando esclarecer a todos sobre esta doença, para tratá-la com o respeito e a compaixão que merece, que realizamos esta audiência pública, os médicos e os demais profissionais da saúde. E nessa oportunidade, nós, vereadores, temos o privilégio de fazer a diferença na vida dos portadores. A discussão é cuidar de alguém com fibromialgia. Pode ajudar a melhorar a sua qualidade de vida e fazer uma diferença significativa em sua saúde e bem-estar, dando a esses pacientes o melhor cuidado que pudemos oferecer. Nesse momento, convido a todos a doar um pouco da sua atenção, pois a dor do outro pode ser a sua também. Obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrada essa audiência pública. E muito obrigado.